marchar na nossa cabeça se o Senhor ele trabalha pelo aquele que nele espera. Eu vou deixar aqui apenas Glória a Deus. o versículo aqui em Gênesis capítulo 12. Também que eu não sou pregador, mas eu quero deixar aqui Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: Ora o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que te mostrarei. Até aqui para a nossa meditação. Sabemos que Abraão ele creu por ouvir a voz de Deus. Ali ele não tinha uma Bíblia, ali ele não tinha uma igreja para congregar. Ele creu pela fé na voz de Deus. Hoje, quando Deus fala com o crente, é muito bom. O crente todo dia está com a Bíblia na mão, lendo a Bíblia, vendo as bênçãos que Deus fez, faz e continua fazendo. A gente crê que Ele é o Deus Todo-Poderoso através da Bíblia, que nós conhecemos ao Senhor. Naquele período, Abraão não tinha uma Bíblia. Ele creu pelo aquilo que ele ouviu a voz de Deus. Abraão era um homem que vivia em uma família em que seus pais eram idólatras, seus pais não conheciam Deus. E eu acredito que Deus tinha um projeto grande na vida de Abraão, algo grande, e Deus não estava bem de Abraão ser seu pai. Aleluia. E seu pai ele era adorador de imagens, as imagens de escultura, e isso tudo é aborrecido aos olhos do Senhor. Então Deus viu que Deus tinha um plano na vida de Abraão, e foi preciso que Deus tirasse Abraão do meio da casa de seu pai, do meio da sua família, porque já pensou uma pessoa que Deus tem algo na vida dele, ele no meio de uma família idólatra, de uma família que não crê em Deus, ele passa por uma situação difícil. E Deus sabia que para Deus abençoar Abraão, Deus teria de tirar Abraão da casa do pai dele e levar ele para uma terra que ele ia mostrar. Deus nem disse a terra certa, disse uma terra que eu te mostrarei. E ele, obedecendo a voz de Deus, eu fico pensando assim: como Abraão teve uma fé tão grande? Porque não tinha uma Bíblia, não tinha as Escrituras para ele conhecer Deus através das Escrituras. Ele creu pela voz que ele viu a voz de Deus. Já pensou, ele criado numa casa com seus pais, fazendo imagem, escultura, com seus pais, na vida da idolatria. Agora Deus fala com esse homem, e esse homem crê na voz de Deus e obedece a Deus, e toma aquela atitude de sair da casa dos seus pais. E foi para uma terra que Deus disse que eu te mostrarei. E ele obedeceu a voz de Deus e saiu da casa dos seus pais. Pegou o que era dele e foi-se embora. Fez aquela caminhada grande. Se nós observarmos, pegar um mapa e olhar de lá da Mesopotâmia para a terra de Israel, ele andou muito. Parou em Padan-Aram, depois caminhou até chegar na terra de Canaã, que hoje é a terra de Israel. Mas ele creu na palavra de Deus. A gente, para receber o milagre, a gente tem que crer. Ele creu que Deus falou com ele. Um Deus que não tinha uma Bíblia para ele servir pela Bíblia, para ter mais fé, para crer em Deus, mas ele creu que tinha um Deus que era superior sobre todas as coisas. E Deus foi com ele. E Deus disse que ia prosperar ele. E onde ele chegasse, ele ia ser próspero. Onde ele colocasse os pés, Deus ia fazer ele ser próspero. E Deus disse a Abraão: se alguém te amaldiçoar, a maldição vai ficar sobre ele. E quem te abençoar será abençoado. Então, Abraão foi e recebeu aquela palavra de Deus: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E essa palavra serve para o dia de hoje. Sabemos que todas as nações que se levantaram contra o povo de Deus, sempre Deus permitiu eles pagarem preço. O povo de Deus é um povo que Deus cuida, Deus ama, Deus zela, Deus faz maravilha. E Abraão, ele seguindo naquela caminhada, ele saiu sozinho, porque Deus não mandou ele levar ninguém. Mas ele levou o seu sobrinho. E quando chega na terra onde Deus prometera,
E ali seu sobrinho também veio junto com Abraão, com rebanho de gado, de ovelhas, com seu rebanho. E ali começou agora a haver contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, seu tio. Mas Deus, como não gosta de contenda, não gosta de confusão, e Deus falou ao coração de Abraão para que Abraão se apartasse de Ló. Abraão disse para Ló: olha, Ló, houve contenda entre os teus pastores e os meus, vamos fazer disso? Procura uma terra que eu procuro outra terra. Glória a Deus. Se eu for para a direita, tu vai para a esquerda. Se eu for para a esquerda, tu vai para a direita. Mas não dá para nós continuarmos juntos. Então, Abraão acreditava, para onde Deus botasse ele para ir, para onde ele destinasse para ir, Deus era com ele. Glória a Deus. Porque ele acreditou na palavra de Deus. Deus disse: onde tu colocar a planta dos teus pés, eu te abençoarei. Aleluia. Então Deus abençoou. Foi preciso que houvesse uma separação entre ele, Ló, com seus trabalhadores, seus pastores, mas ele acreditou. Se fosse para a esquerda, Deus seria com ele e abençoaria ele. Se ele fosse para a direita, Deus era com ele. Então Deus fez prosperar a vida do patriarca Abraão. Deus é o mesmo que faz prosperar a minha e a tua vida, porque Ele é o Deus que Ele prometeu a seus filhos de Israel, a terra que manda leite e mel. Ele também promete bênçãos para o seu povo. E nessa tarde nós estamos aqui. Talvez alguém passe por aí e diga: o que é que aquele povo está fazendo ali? Mas nós estamos aqui anunciando, pregando e adorando e cultuando e dizendo que o nosso Deus é o Deus de Abraão, que fez promessa a Abraão, que faz promessa com o seu povo na terra, e Ele é fiel. E Ele está aqui nessa tarde para dar uma palavra de vitória para nós. Assim como Deus falou com Abraão e disse que era para Abraão sair da casa de seus pais, porque Ele queria abençoar Abraão em uma terra distante, em uma terra ausente da família dele, em uma terra distante dos seus parentes. Era isso que Deus queria com Abraão, e Ele fez, Ele cumpriu. E Ele abençoou aquela terra, e aquela terra passou a ser uma terra abençoada, porque onde Ele colocava a planta do seu pé, Deus abençoava ele. E não é diferente com aquele que serve a Deus. O homem de Deus e a mulher de Deus, ele passa por situações às vezes difíceis, porque às vezes Deus permite, mas é para uma finalidade. Quando eu fui visitar o genro da irmã que contou esse testemunho aqui, foi eu, a irmã Zefinha, a minha esposa. E ali eu estava com uma palavra para entregar àquele moço, mas eu não entreguei. Era um versículo que diz assim, naquela passagem de Lázaro. Um versículo muito importante, que essa enfermidade não é para a morte, e sim para a vida. Mas eu queria falar, mas eu acho que isso é coisa da minha cabeça. E vinha vontade de eu falar aquela palavra e não falei. Mas eu senti deixar aquela palavra para ele, que aquela enfermidade não era para a morte, e sim para a vida. Então, eu estou aqui feliz e alegre com a vitória da irmã, com a vitória do Marcelo, que Deus, Ele visitou o seu servo naquela noite que nós tivemos ali, e não nem foi eu, nem foi a Josefa, mas foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó que visitou ele naquela noite ali e deu a vitória dele. E eu estou feliz por essa bênção que ele recebeu da parte do Senhor, e Ele é o mesmo que faz conosco também, porque esse Deus, Ele, muitas das vezes, Ele permite nós passarmos por um estreito, mas é para uma finalidade. E eu disse para aquele moço, deixei até um versículo na Bíblia que diz assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados para o seu decreto. Então, havia uma finalidade no que ele estava passando. Era para que o nome de Jesus fosse glorificado. E por isso, nós estamos alegres. E eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Que Deus continue abençoando.